Sejam bem-vindos ao canal Oliveira Lawyers. O meu nome é Luciano Oliveira, sou advogado no Brasil e também sou advogado licenciado no estado do Texas, Estados Unidos. Hoje vamos falar sobre quanto custa contratar um advogado para acompanhar o seu caso de acidentes nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é bastante comum que os advogados não cobrem nada do cliente até que haja a compensação. O motivo para isso é que os custos advocatícios são bastante altos nos Estados Unidos, normalmente muito superiores ao que se observa no Brasil. No Brasil, não é raro se encontrar advogados que trabalhem por uma quantia pequena, dado o número de advogados que existe no Brasil. Nos Estados Unidos, embora também hajam muitos advogados, o número de advogados proporcional à população é menor. E também o custo para se formar nos Estados Unidos e a dificuldade das provas da barra nos Estados Unidos levam a uma inflação dos honorários cobrados pelos advogados nos Estados Unidos. Por isso, para que se viabilize o pleito de pessoas vítimas de acidentes, acabou-se se desenvolvendo uma regra não formal, é uma regra mais informal, de que os advogados vão pegar esses casos de acidentes no modelo de contingência. O que quer dizer o modelo de contingência? O modelo de contingência quer dizer que o advogado só receberá se houver sucesso por parte do advogado no caso. Isso traz os seguintes benefícios para a vítima do acidente. Ela pode ter uma representação sem ter que colocar a mão no bolso de imediato. É verdade que o advogado vai acabar sendo compensado por um valor bastante expressivo quando do resultado. Mas a grande vantagem para a vítima é que ela não vai ter que abrir mão da sua renda ou abrir mão dos valores que ela tem em poupança para pagar esses honorários substanciais para o advogado. Então, via de regra, não existe pagamento antecipado de honorários quando se trata de casos de acidentes no ZELA. O modelo de compensação do advogado é de participação no resultado. E qual seria essa participação no resultado? Varia-se um pouco de acordo com o estado norte-americano. No Texas, por exemplo, para casos que são resolvidos sem muito tempo, sem muito envolvimento do advogado, o valor cobrado pelo advogado é de 35% da compensação. Ou seja, se a vítima vier a receber $100 mil de compensação pelo acidente, o advogado irá cobrar, além das suas despesas com o caso, o valor de 35%. Na prática, o 35% dos honorários do advogado é cobrado primeiro, eles chamam isso de cobrança on the top. Então, do início daquele valor dos $100 mil, ele vai retirar os 35%, que equivaleria, nesse exemplo hipotético, $35 mil, e depois desse momento, ele vai cobrar também as despesas incorridas durante o caso. Quais seriam algumas despesas? Se for um caso tradicional, que houve um processo jurídico junto à corte, podem haver custas de court reporters. Court reporters é um profissional que durante o depoimento das testemunhas, ele vai datilografar ou ele vai digitar o conteúdo das falas e ele é autorizado pela corte a emitir um documento que tem valor legal posteriormente. Um outro exemplo de despesa é o uso de peritos. O uso de peritos em casos de acidentes é muito comum, pois, dependendo da natureza do caso, pode ser necessário a contratação de um perito para tanto se avaliar os dados técnicos envolvidos no acidente, quanto prover suporte para a tese que o advogado apresentará para a corte e que, por sua vez, pedirá a indenização para o cliente.
Esse valor pode variar de acordo com o estado. Em alguns estados, o valor pedido de participação no resultado pelo advogado pode ser maior. Via de regra, não costuma ser menor do que os 35%. Ele poderá variar também conforme o estágio em que o caso é resolvido. Por exemplo, se o advogado puder resolver o caso no acordo antes que o juiz venha a decretar ali qual seria o resultado da causa, nesse caso, via de regra, o advogado irá cobrar uma porcentagem menor. Novamente, no exemplo do Texas, via de regra 35%. É importante observar que esse valor pode ser negociado pelas partes. Novamente, não há uma tabela, pelo contrário, os clientes têm a prerrogativa de discutir os honorários do advogado. Porém, é bastante comum que quanto mais tempo, quanto mais empenho o advogado coloque no caso, maior essa participação no resultado será. Portanto, se o advogado cobraria 35% no caso de um acordo, no caso de uma disputa judicial clássica, a compensação será, via de regra, de 40%. No caso de um apelo, nos Estados Unidos, depois do primeiro julgamento, nós falamos que seria um apelo, o appeal. No Brasil, nós falaríamos levar o caso para um tribunal superior, seria uma continuidade de uma ação feita numa instância inferior. Nesse caso, nos Estados Unidos, o percentual de participação aumentaria, por exemplo, para 40%, ou talvez para 45%, dependendo do profissional. Vale a pena dizer que, ao mesmo passo em que o cliente pode sempre negociar os honorários do advogado, alguns advogados, principalmente aqueles que são mais experientes e que têm mais domínio sobre o caso, eles não são muito flexíveis quando se discutem os honorários. Eles já têm um modelo de trabalho e eles sabem o valor que eles vão trazer para o caso do cliente. O que eu quero dizer é que, muitas vezes, nessa tentativa de reduzir a participação do advogado, você pode vir a acabar a perder a oportunidade de trabalhar com um advogado qualificado. Vale a pena lembrar que nenhum advogado tem obrigação de pegar o seu caso. Nos Estados Unidos é muito comum advogados declinarem, recusarem a trabalhar com casos que não querem ou se acharem que o cliente é um cliente difícil. Isso não é raro e não é proibido pelas regras do estado do Texas, por exemplo. Então, fica essa dica, ponderar se vale a pena negociar, se é necessário negociar os honorários, ou se você estiver satisfeito com o advogado, caminhar com esse advogado com os valores de honorários que ele está pedindo. Por fim, se você tiver uma pergunta de caráter geral sobre o custo de um advogado para acidentes no ZELA, fique à vontade para postar a sua pergunta nos comentários desse vídeo. E assim, podemos responder a sua pergunta, desde que seja uma pergunta de caráter geral e que possa contribuir para todos. Agradecemos a sua audiência, pedimos para que você coloque o seu like, caso tenha achado que o nosso vídeo contribuiu para o seu entendimento do tema acidentes no ZELA, e fique à vontade para também inscrever-se em nosso canal para ser avisado sobre novos vídeos que sejam gravados sobre o tema.